Nessa aula nós estaremos criando as paredes. A primeira etapa é criar um layer para as paredes. Nós vamos aqui na janela onde estão os layers, clicando à esquerda, onde aparece a tabela de criação de layers. Nesse ícone nós podemos criar o primeiro layer, com a cor 6, que é a cor magenta, o tipo de linha Continue e o peso da linha Line Weight nós vamos usar 0.5. E OK para confirmar a criação deste layer. Nós podemos também criar todos os outros layers. Lembrando que isso é uma sugestão, porque a escolha dos layers, cor, tipo de linha, espessura, depende da escala que o desenho será impresso, a quantidade de informações desse desenho e o tipo de impressão que ele será feito. Aqui é uma configuração básica que pode ser adotada pelo aluno, que de acordo com o desenvolvimento do desenho, essas informações podem ser alteradas. Então nós temos aqui o layer parede, saindo com a espessura 0.5, um layer que recebe o nome de preenchimento para a representação de preenchimento de parede, possui a cor 255, que é um tipo de cor, é uma cor cinza. Informação de piso, também um cinza, número 9, e uma espessura bem fina, para que essa informação de piso, como ela recebe um excesso de informações, para que o desenho não fique muito pesado, ela recebe uma espessura muito fina. Os móveis com a espessura 0.2, portas e janelas que estão dentro do mesmo grupo com a espessura 0.2, informações de paisagismo, projeções. O layer projeções ele tem um tipo de linha diferente com o nome hidden, enquanto as demais são linhas contínuas. A linha projeções, que é uma linha tracejada, recebe esse tipo de linha hidden com a espessura 0.1. Informações de cota e texto com 0.1 e um layer viewport que nós vamos ver mais para frente na parte de impressão, que tem essas informações aí de cor e espessura. Agora nós vamos ativar o layer parede. Com o comando line nós vamos criar a primeira linha. Uma informação importante é que essa primeira linha possa ser criada a partir do ponto 00. Então eu vou digitar line, vou digitar 0,0, que é o ponto inicial, e com a função orto, a tecla F8, coloco o mouse para cima e determina a primeira direção. Como nós vamos trabalhar em centímetros, esse espaço possui 8,40 metros, mas em centímetros, 840. E o Enter para confirmar. Nessa situação, o zoom não está ajustado para essa dimensão. Então, basta usar o zoom menos ou o zoom extends. E aí eu tenho a possibilidade agora de visualizar toda a linha com a dimensão de 840. Continuo a próxima linha, comando line, com o snap ligado para endpoint, eu consigo capturar o ponto final da outra linha, levo o mouse para a direita e entro com a nova dimensão 640. Posso trazer para baixo também 840 e encerrar o contorno desse espaço. Para a criação de paredes, as paredes externas nesse exemplo possuem a dimensão de 20 centímetros e as paredes internas de 10. Então eu vou usar o comando offset. Tecla O, Enter, determino a distância 20, seleciono a linha de referência com um pique e levo o mouse para o lado onde eu quero que essa linha seja construída. Seleção, Enter, seleção. E com isso eu tenho criado todas as linhas externas. Para eu limpar esses cantos, eu posso usar o comando trim, TR, Enter, Enter. Eu consigo limpar. Ou ainda poderia usar o comando fillet, digitando a tecla F. Eu tenho aqui o raio 0 confirmado. Se o raio estivesse diferente para fazer um encontro com a concordância, eu deveria estar digitando R, Enter, 0, Enter, e agora clicando nas duas linhas que vão gerar encontro, esta e esta. F de novo, ou apenas acionando a barra de espaço para capturar o último comando, que foi o fillet. E
clico nas duas linhas. Então tenho aí o contorno pronto. Agora nós vamos construir um cômodo que tem a dimensão de 185 por 235 de duas formas. A primeira usando linhas de referência através do comando offset. Então eu vou digitar a letra O, a distância 185, seleciono uma linha de referência e informo o lado. Enter para encerrar o offset, Enter para chamar o offset de novo e a distância de 235, objeto e lado. Agora com o comando trim eu faço a retirada das linhas que estão a mais. TR, Enter, Enter, retiro esse pedaço, e agora com o comando offset a gente faz a representação da parede com a distância de 10. Letra O, offset, distância 10, seleciono o objeto, o lado, e o objeto, o lado. Um zoom, o comando fillet que eu tenho raio 0, esta linha com essa, e agora o comando trim, retiro os excessos, e aí eu tenho o cômodo. Agora nós vamos ver a segunda forma de construção dessa linha. Chamar o comando line, levo o mouse até o primeiro ponto, mas eu não dou um pique até esse ponto de referência, eu não posso clicar o pique. Levo o mouse à direita, ele está marcando com uma linha tracejada, tendo como referência o ponto inicial, e informo a distância pelo teclado, 185. Então agora eu marquei com precisão a distância de 185 desse ponto até esse. Levo o mouse para baixo, 235, e agora eu levo o mouse para cá, como eu tenho o snap perpendicular, ele consegue construir a linha. Posso usar o comando de offset, de 10, e aí os demais comandos de fillet e trim, TR, Enter, Enter, para limpar os cantos. Então aí foram duas formas de construção de paredes. Com isso é possível construir todas as paredes do projeto.